E se Darth Vader estivesse em Demon Slayer? É possível que o seu sabre de luz extermine os Onis, inclusive Muzan. O que o antigo Jedi fará em Demon Slayer? Qual lado ele irá escolher? O lado dos caçadores de Onis ou o lado dos Onis? Como seria uma luta entre Darth Vader e um Hashira? Mas afinal, como Darth Vader foi parar em Demon Slayer? Veja, por meio de uma falha no hiperespaço durante uma viagem, uma distorção dimensional o arrastaria para outro mundo, ou melhor, para outro universo. Saindo de sua nave como o único sobrevivente após a queda, Darth Vader é rapidamente interceptado por Sanemi Shinasugawa, o Hashira do Vento. Sanemi, como Hashira, estava fazendo a sua patrulha periódica, seguindo rastros de Onis descritos à Corporação dos Caçadores, quando de repente a nave de Vader, ao aterrissar, causa uma imensa explosão perto de Sanemi, que faz com que o Hashira do Vento investigue a causa. Vendo Vader em seu traje tecnológico, alguém coberto de preto da cabeça aos pés, Sanemi, muito impaciente como sempre, não espera o menor movimento de Vader para ter certeza de que é um Oni. Logo parte para o atacar com toda a sua força e velocidade insana. E aqui entra o fato mais interessante e questionável para o vídeo. Como sabemos, os Hashiras possuem velocidades avassaladoras, um dos meios pelos quais consigam lutar quase de igual para igual contra os Onis. Ou seja, durante a obra já demonstraram feitos de velocidades supersônicas a hipersônicas. Mas e quanto aos feitos de velocidade de um Jedi em Star Wars? Seria possível Darth Vader acompanhar um Hashira, inclusive Sanemi? Perceba que é muito comum vermos Vader e Jedis desviar e bloquear disparos de plasma, cuja velocidade dos disparos são próximas da luz, entre 1/3 e velocidade luz, de acordo com os manuais oficiais. Vader já desviou e bloqueou rajadas múltiplas com seu sabre, mostrando reflexos próximos a tal velocidade em termos de reação. Quando Anakin lutou contra o seu filho em sua batalha final, a luta de Luke e Darth Vader eram descritas apenas como um borrão entre sabres de luz. Ou seja, a velocidade de Darth Vader é muito maior do que podemos perceber, sempre preparado para o pior. Darth Vader para completamente o ataque de Sanemi usando a força, fazendo flutuar enquanto olha diretamente em seus olhos e tira todo o seu ar, quebrando seu pescoço com o uso da força. Devemos lembrar que Vader não é um Jedi, é considerado agora um Sith, ou melhor, o Lorde Sombrio dos Sith, o mais poderoso dentre todos eles. Antes mesmo de se juntar ao lado sombrio, Anakin era incrivelmente forte. Ele era o escolhido para acabar com os Sith. Porém, o seu medo, que se transformou em raiva e virou ódio, o fez trocar de lado. E isso acabou com toda a piedade e amor que tinha em seu coração. Logo, Anakin não existe mais. O que vemos é apenas Darth Vader, um ex-Jedi implacável, que não segue ordens de ninguém, não teme a ninguém e não é misericordioso com os seus inimigos. Por causa da execução prematura de Sanemi, muitas mudanças em Demon Slayer irão ocorrer. Mas o que Darth Vader fará para voltar ao seu universo e dominar toda a galáxia? Antes de eu te contar tudo isso, aproveite o momento para fazer o uso da força e clicar no botão do like aí embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal com o sininho ativado, caso for novo. Lembre-se de hypar o vídeo, é muito importante que você faça isso. Conto com você. Veja, quando Tanjiro é levado junto a Nezuko para a sede dos caçadores de Onis, Sanemi não está presente. Isso deixa o posto de Hashira livre para ser ocupado e um grande questionamento: qual Oni matou Sanemi? Bem, sem ele nesta reunião, seria muito mais fácil convencer os Hashiras sobre Nezuko. Mas, e quanto a Vader? Bem, ele está perambulando o Japão em busca de uma nave ou algo que o possa levar ao seu destino. E durante a batalha entre Akaza e Rengoku, Vader vê novamente dois guerreiros poderosos, pelos quais poderia tirar uma informação útil, visto que o mundo parece ser muito mais primitivo do que ele imaginava. Rapidamente, Vader para a batalha de ambos os guerreiros com o uso da força. Akaza consegue perceber que Vader é forte, porém não é um Oni. Rengoku, no entanto, não consegue distingui-lo, porém, o mais importante agora para Rengoku é se livrar dos poderes de Darth Vader. Enquanto Vader tenta obter respostas, Akaza, impressionado com seu poder e força, deseja duelar contra o Lorde Sombrio, não respondendo sua pergunta, o que enfurece Vader, fazendo-o quebrar o seu pescoço. Rengoku e os demais caçadores ficam impressionados, e enquanto Vader tenta obter respostas com Rengoku, Akaza regenera o seu pescoço, e antes que Vader possa obter
obter algo útil, a casa o surpreende com um poderoso golpe, o arremessando para longe. Rengoku e os caçadores se questionam sobre o que Vader é. O Lorde Sombrio se levanta e caminha calmamente, enquanto a poeira baixa, e vemos o seu sabre de luz vermelho e escarlate brilhando em meio à poeira. É uma luta que você deseja? Então, é uma luta que terá. Disse Vader, partindo contra o Oni. A luta é intensa. Nota-se que a casa não subestima Darth Vader em nenhum momento, tornando as coisas mais difíceis para o Lorde Sombrio. Mas isso é um problema. Veja, apesar das enxurradas de golpes de Akaza, Vader bloqueia todos eles com maestria e graças ao seu sabre de luz, Vader inflige danos graves e severos no Oni, que atrasam a sua regeneração. Mas como isso é possível? Bem, um sabre de luz é feito de plasma puro contido por campos de energia. Esse plasma atinge temperaturas extremamente altas, capazes de derreter metal, atravessar paredes de aço e queimar instantaneamente tecidos orgânicos. O sabre de Vader não só poderia decapitar um Oni, como provavelmente seria ainda mais eficaz que uma Nichirin, que não só corta, ele desintegra e cauteriza ao mesmo tempo. A casa, percebendo o perigo que Vader representa, tenta fugir assim que vê o sol nascer, porém Vader o segura com o poder da força, e mesmo a casa sendo extremamente forte, para ele é impossível escapar da força de Vader, visto que o mesmo já conseguiu segurar uma nave inteira com o uso da força. O bicho é roubadíssimo. A casa se desintegra ali mesmo. Vader se direciona a Rengoku e aos caçadores que observavam a batalha. Vader quer saber que tipo de criatura era a casa, em que planeta ele está e como pode sair dele. Rengoku consegue responder apenas a primeira pergunta e se prepara para o confronto direto contra Vader, visto que o mesmo é alguém extremamente agressivo e impiedoso. Porém, não há motivos para Vader o matar, a não ser que queira lutar. O objetivo era apenas conseguir respostas e algo que o fizesse voltar. Tanjiro vê o quanto o Lorde Sombrio ficou frustrado em não conseguir as respostas que procura. Porém, Tanjiro consegue sentir pelo seu cheiro, graças ao seu olfato aguçado, que Vader não é um Oni. Inclusive, o vê como um possível aliado na luta contra Muzan, tentando persuadi-lo a se juntar à corporação dos caçadores de Onis para encontrar Muzan. Afinal, com milhões de anos vivendo na Terra, Muzan possa saber algum jeito de ajudá-lo. Apesar de Rengoku ficar com receio de Vader, ele é uma das melhores chances para acabar com Muzan, visto seu tremendo poder, principalmente contra um dos Luz superiores mais poderosos. E falando sobre Muzan, ele fica perplexo quanto à derrota de Akaza, o que o faz querer entender sobre o poder que os caçadores de Onis possuem consigo agora. Muzan começa a monitorar Vader sempre que possível pelos olhos de Nezuko, desejando descobrir mais sobre os Sith. Ao encontrar com os Hashiras e obter informações sobre a ameaça que o mundo enfrenta, ou seja, os Onis, o corvo designado a Sanemi informa aos Hashiras que foi Darth Vader que matou o Hashira do Vento. Todos enfurecidos, não podem permitir que ele se alie à corporação. Eles se opõem a deixar Vader embarcar em missões sozinho, ou que haja algum civil, pois ele é extremamente instável. Mas Vader quer testar os caçadores, visto que não tolera pessoas fracas trabalhando com ele. Logo, ele desafia os caçadores, todos de uma só vez, se assim preferirem. Vader deseja ver o quanto de ódio possuem para lutar contra Muzan, e suas palavras tiram os Hashiras do sério, fazendo-os partirem contra ele. O primeiro a atacar, sem sombras de dúvidas, é o Banai, que tem a sua espada partida ao meio pelo sabre de Darth Vader. O gigante e poderoso Hashira da Pedra, Gyomei Himejima, é atacado pelo próprio Mangual, com o uso da força de Vader, enquanto a velocidade de reação de Vader o permite desviar e contra-atacar os golpes dos Hashiras, partindo suas lâminas Nichirin ao meio e os subjugando com a sua técnica refinada de esgrima do futuro, lendo cada movimento dos Hashiras de olhos fechados. Os Hashiras são derrotados como em um piscar de olhos, enquanto Vader deixa a sala juntamente com o corvo sendo designado a ele para caçar Muzan. Mas vejam, essa situação cria grandes mudanças. Os Hashiras percebem que não estão à altura de Darth Vader, fazendo-os questionar a sua própria força. Mas não só isso, buscar uma nova força para serem capazes de controlar Vader e não depender de sua força para derrotar Muzan, pois com certeza Vader fará de tudo para alcançar os seus objetivos. E quando alcançar, não saberão o que ele fará com o
restante da humanidade. A partir deste ponto, Tanjiro e companhia não embarcam com Uzui para o distrito do entretenimento. Eles ficam na corporação dos caçadores, pois Rengoku vê potencial nos garotos para que se tornem poderosos Hashiras, e com a situação atual, mais poder contra os Onis e agora contra Vader. É o que a corporação precisa. Um treinamento árduo entre os Hashiras, juntamente com Tanjiro e companhia, começa enquanto Uzui vai para o distrito do entretenimento com ninguém menos que Darth Vader, pois o Buyashiki quer manter os olhos em Vader a todo custo. Sem alguém para se disfarçar e encontrar Daki, as coisas ficariam difíceis aqui neste ponto, certo? Na verdade não, por meio da força, Vader consegue sentir a presença de seres vivos à distância, identificando intenções, emoções e até distinguir se alguém está imerso no lado luminoso ou sombrio. E perceba que os Onis não são humanos comuns. Digamos que eles têm uma essência maldita, uma energia vital diferente e uma natureza predatória. Essa distorção seria tão intensa que provavelmente chamaria a atenção de Darth Vader. Como um eco sombrio na força, ao localizar Daki e desenterrá-la de seu esconderijo antes que Uzui possa a decapitar, Gyutaro surge guiando seus golpes de sangue impetuosamente a Darth Vader, que os neutraliza com seu sabre de luz. Daki não é uma ameaça para Tengen e Vader, ambos poderiam derrotá-la facilmente, porém a ameaça maior é Gyutaro, que tem o suporte de sua irmã durante a batalha. Porém isso não é um problema para Darth Vader, que arremessa prédios com o uso da força contra os Onis, permitindo que ambos os caçadores de Onis se aproximem dos irmãos Onis. Com a força de Vader, ele enrosca as faixas de Daki em Gyutaro, os posicionando para a decapitação instantânea pelas lâminas de Tengen. Muzan perde mais um de seus Luas superiores, o que o enfurece completamente. Ele mesmo deseja acabar com a ameaça que Darth Vader representa, visto ser o único capaz de resistir ao seu sabre de luz e ao seu poder. Muzan solta o seu monstro mais poderoso para caçar Vader e informá-lo sobre o seu paradeiro. Enquanto isso, a Vila dos Ferreiros é destruída completamente sem a presença de Tanjiro e os Hashiras Mitsuru e Multiro na Vila dos Ferreiros, pois estão em seu treinamento para aprimorarem as suas habilidades e agora mais empenhados do que nunca. As peças do tabuleiro começam a ficar iguais, já que não existem mais ferreiros para ajudar na criação de espadas capazes de derrotar os Onis, ou seja, não há como recrutar novos caçadores. Quando Vader é finalmente localizado e observado, o mesmo sente a presença de um ser maligno e poderoso. Vader pede para que ele se revele e finalmente vemos a face de Kokushibo, que se surpreende com os instintos de Vader. Porém, seu objetivo é apenas relatar, não lutar. Assim que ouve essas palavras, Vader sabe que Kokushibo poderá levá-lo para Muzan, mas desta vez, o Oni não estava sozinho, mas com centenas de Onis consigo, para que distraíssem Vader e ele escapasse. Relatando a Muzan, o rei dos Onis deseja pôr um fim à corporação dos caçadores, visto já ter eliminado uma parte crucial da corporação dos caçadores de Onis, ou seja, os ferreiros. Sabendo da rota de Vader, Muzan sabe como chegar à corporação dos caçadores de Onis, fazendo a sua grande entrada. Depois de quase 2 anos de treinamento, os Hashiras estão 2 ou mais vezes mais poderosos do que estariam sem a marca do caçador, inclusive Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Podemos considerar que o Gonpachiro Squad, o Kamaboko Squad, está em um nível superior aos Hashiras no começo da história. Quando as portas para o Castelo Infinito se abrem, a batalha final se inicia. Desta vez, Muzan está livre para lutar contra os caçadores, visto que Tamayo e Shinobu não desenvolveram um veneno para ele, já que Tanjiro não coletou nenhuma amostra de sangue contra os Luas superiores. Inclusive, sem Tamayo, Nezuko não teve o seu tratamento, o que a coloca dentro da batalha do Castelo Infinito. Muzan é impiedoso contra os caçadores de Onis, que vêem seu caminho. À medida que avança o Castelo Infinito em busca de Muzan, Vader luta contra os clones de Hantengo, os eliminando em um piscar de olhos. E quando Zorkuten surge com seus poderosos dragões de madeira, o mesmo se esmaga com o uso da força, enquanto Mitsuri decapita o clone original do Oni. Em outra sala do castelo, na luta contra Douma, desta vez sobrevivendo, Shinobu, Inosuke e Kanao conseguem derrotar juntos o Lua Superior 2, graças a um intenso treinamento.
treinamento. Gyouko novamente derrotado por Multiro e desta vez Tanjiro desbloqueia a marca do caçador da batalha contra Kokushibo, decapitando Oni, que era uma das presas do Lorde Sombrio. Após a derrota de Nakimi, o Castelo Infinito se desfaz e de frente para Muzan, os Hashiras ainda não chegam aos seus pés, principalmente sem estar envenenado e com poder total. Quando todos estavam no chão, alguns já mortos, outros quase inconscientes, e Muzan prestes a devorar Nezuko, uma luz vermelha surge no horizonte. Era Vader, com seu sabre de luz, caminhando em direção a Muzan. Seu traje não era mais preto, tinha grandes detalhes vermelhos de sangue. Naquela altura, Vader exterminou cada Oni até chegar em Muzan, pois não queria nenhuma distração ou interrupção. Vader estava procurando uma luta 1 contra 1. Sabendo que Muzan na verdade não possa o ajudar, Vader desejava apenas um duelo para afiar as suas habilidades, como o em breve Imperador da Galáxia. É quase uma humilhação por completo. Vader, com a sua técnica aprimorada, não dá nenhuma brecha para Muzan. A velocidade de ambos é muito próxima, mas o tempo de reação de Vader é muito, mas muito superior, fora o uso da força que lhe dá vantagens estratégicas na luta. Por mais que Vader não consiga vencer Muzan pela decapitação de seu sabre de luz, a luz da manhã começa a atingir o rei dos Onis. Virando um bebê monstro gigante para se proteger do sol, Darth Vader o levanta com a força até o ponto mais alto do dia e faz com que ele se desintegre pelo sol. E agora, o que Vader fará? Ele decidirá dominar o planeta de Demon Slayer? Afinal, sabe que não conseguirá voltar para o seu universo? Bem, seria uma possibilidade se Palpatine não mobilizasse tropas para irem atrás de Vader. E graças a um buraco de minhoca, as tropas de Vader chegam até o Lorde Sombrio e o levam de volta para dominar a galáxia. Infelizmente, com a derrota de Muzan, todos os seus Onis se vão. O que é bom, mas a parte triste é Nezuko também ter o seu fim. Entretanto, a maioria dos Hashiras ficariam vivos e poderiam ter o resto de suas vidas em paz. Mas e aí, otaku? Curtiu essa história? Qual personagem merece aparecer neste quadro? Confira aí este vídeo que eu separei pra você. Garanto que você vai gostar. Eu te vejo lá, otaku!